Boa noite. Pela terceira vez foi adiado o julgamento do homem acusado de matar o ex-secretário de governo do Guarujá, Ricardo Joaquim. O júri estava marcado para começar à 1 da tarde no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Carlos Alberto de Souza, que estava ao lado de Ricardo Joaquim no dia do crime e foi atingido por um dos disparos, tinha esperança de que haveria julgamento. Desgastante, né? Porque a gente sabe que a justiça é lenta, né? Mas eu espero que haja justiça. O que ele não queria se repetiu pela terceira vez. O julgamento do policial militar Anderson Williams da Silva, acusado de atirar 3 vezes contra o ex-secretário de governo de Guarujá, Ricardo Joaquim, não aconteceu. Na hora marcada para começar o júri, uma advogada que trabalha no mesmo escritório do advogado de defesa do réu ligou aqui para o Fórum da Barra Funda informando que o advogado não poderia comparecer porque estava passando mal. Com isso, o júri foi novamente adiado, mas na decisão o juiz deixou claro que um dia antes o advogado esteve aqui no fórum e por isso determinou que se ele não comprovar o motivo da ausência, terá de pagar uma multa de 30 salários mínimos. E determinou que a Defensoria Pública fosse notificada para que fique preparada para a sessão agora agendada para o mês de outubro. Caso o defensor comprove problema de saúde, essa multa será afastada e ele continuará atuando normalmente no processo. O advogado assistente de acusação disse que não está entendendo o que acredita ser uma estratégia da defesa. O réu está preso, o réu não vai sair. O adiamento é causado pela defesa. O que eu posso traduzir, efetivamente, é que a defesa está temendo a realização deste julgamento. O juiz marcou uma nova data para o júri, 18 de outubro. Até lá, a viúva do ex-secretário seguirá à espera de justiça. Toda vez que se fala no assassinato do Ricardo, abre-se uma ferida, né? Emocionalmente, essa sensação de impunidade deixa a gente cada vez menos confiante de que vai acontecer alguma coisa. O que a gente só quer é que tenha a justiça feita, né? Que apure-se os fatos. O problema é que não está deixando isso acontecer. Nós tentamos contato com o advogado de defesa do réu, mas não tivemos retorno. Ainda não há uma definição para o destino dos produtos tóxicos e inflamáveis que há mais de 20 anos estão no armazém do Porto. A possibilidade de ir para o Guarujá foi descartada. E sobre o assunto a gente fala ao vivo com o Renan Fiuza. Boa noite, Renan. Oi, Melissa, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, nós acabamos de receber uma nota da Codesp que diz o seguinte, que eles estão adotando todas as medidas e tomando todas as precauções para resolver esse problema desses 115 cilindros com gases tóxicos que foram esquecidos no Porto de Santos há pelo menos 20 anos. A Codesp diz, inclusive, que nenhuma das alternativas apresentadas ao Ministério Público envolve a queima ou a destruição desses cilindros na cidade do Guarujá. Mas vale lembrar que no mês passado a própria Codesp levantou aí uma alternativa de transportá-los, levar esses cilindros aqui via mar até a base aérea do Guarujá, mas a Prefeitura do Guarujá vetou essa possibilidade de destruição desses cilindros lá na base aérea e também outro tipo de queima ou destruição lá no município. Agora o GAEMA pediu um prazo para a Codesp para que eles resolvam o problema desses cilindros até amanhã. É com você, Melissa. Obrigada, Renan. O aeroporto Antônio Ribeiro Nogueira Júnior de Itanhaém agora está sob gestão da iniciativa privada. O governador Geraldo Alckmin assinou ontem com um consórcio de empresas o contrato para concessão de 30 anos. Pelos próximos 90 dias, o aeroporto será administrado em operação assistida com o Departamento Aéreo do Estado de São Paulo e depois será entregue ao novo administrador. O mesmo consórcio inicia a operação em outros 4 aeroportos do estado. Daqui a pouco, na Vila Os Santos, tem mais um desafio pelo Brasileirão. Vai enfrentar a Chapecoense. O repórter Renato Cury está lá. Boa noite, Renato. O Santos entra em campo com algum reforço?
Vem sim, Melissa. Boa noite aos amigos ligados nessa segunda edição do Jornal da Tribuna. O goleiro Vanderlei está de volta ao time. Ele não participou do último jogo contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Ele tinha sofrido uma contusão lá em Minas no jogo contra o Atlético Mineiro. Participou dos treinos normalmente durante essa semana e vai estar em campo hoje, daqui a pouco, na Vila Belmiro. E ontem, inclusive, lá no treino no CT Rei Pelé, mais uma vez o Tafarel, que é preparador de goleiros da seleção brasileira, esteve por lá. Essa é a segunda vez que o Tafarel vai ao CT para observar o Vanderlei, que tem sido cotado para a seleção brasileira. Existe, inclusive, uma grande chance dele ser convocado agora no início de agosto. O Brasil volta a jogar pelas eliminatórias da Copa no dia 31 de agosto. O Vanderlei pode aparecer entre os jogadores convocados. No jogo de hoje, o Bruno Henrique está suspenso e aí vai ter uma novidade no time do Santos. O argentino Vecchio vai jogar ao lado do Yuri. Imaginava-se que pudesse ser o Leandro Donizete ali no lugar onde o Renato não está podendo jogar. Vai jogar Vecchio no meio de campo. Essa é a principal novidade para o jogo do Santos de daqui a pouquinho às 19h30 aqui na Vila. Melissa. Obrigada, Renato. E nesta quinta-feira, em Barueri, Santos e Corinthians disputam o segundo jogo da final do Brasileirão Feminino. As sereias abriram 2-0 na Vila e contam com as mãos de Dani para conquistar esse título inédito fora de casa. Lá vem a goleira Dani, tratando as mãos com o maior carinho. Fiz até a unha ontem para ficar bonitinha pro jogo, o espetáculo tem que já começa aqui, né? Então tem que cuidar das mãos direitinho para ela responder depois. É verdade, as mãos de Dani podem garantir o espetáculo. A goleira do Santos sabe que o desempenho dela vai influenciar e muito na conquista do inédito Brasileirão. Ainda mais sabendo que se eu não tomar gol nenhum e ajudar o time pelo menos um empate de 0-0, eu acho que isso me deixa contente de uma forma, mas por outro lado aumenta a pressão. Dani e as sereias trabalharam desde o início do ano para sentir a pressão de disputar o título. A goleira chegou a ser convocada para a seleção pela bela atuação no campeonato e está pronta para encarar a torcida adversária na Arena Barueri. Vem o levantamento, passou pela Geise, Dani estava lá. O que a gente conseguiu fazer na Vila, a gente tem que fazer lá, com certeza com torcida contra, dar um gás maior ainda, mas eu sei assim que se depender de mim, minha concentração essa semana inteira já está focada, imaginando defesas, imaginando fechando gol lá, para poder ajudar o clube a voltar com esse título. Essa bela sereia de olhos claros e unhas vermelhas tem tudo para virar uma fera contra o Corinthians. E depois do empate em casa contra o Taubaté por 1-1, a diretoria da Portuguesa Santista acertou a saída do técnico Douglas Pérez. Se um novo treinador não for contratado até o fim de semana, o gerente de futebol Samuel Maninho vai dirigir o time domingo às 10 da manhã contra o Juventus, no estádio Eurico Mursa. Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, registrou a menor temperatura do estado hoje. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, durante a madrugada, os termômetros marcaram 1,4 grau negativo. O Instituto mostra ainda que em Iguape, também no Vale do Ribeira, nessa madrugada, a mínima chegou a 2,4 graus. A frente fria se afasta do estado e o sol volta a aparecer amanhã à tarde com temperatura mais agradável. Vai de 15 a 23 graus em Bertioga. Em Guarujá, máxima de 23. Os ventos sopram de sudeste na maior parte do dia com intensidade fraca. Máxima de 24 graus em Santos. Em São Vicente, máxima de 23. Em Praia Grande, a temperatura deve variar entre 18 e 22 graus. O mar continua agitado, mas não deve ter ressaca. A maré sobe 1,70 m a 1h30 da tarde. Em Mongaguá, máxima de 23. Em Itanhaém, os termômetros devem alcançar 22 graus. Peruíbe, máxima de 20. No Vale do Ribeira, a temperatura continua baixa e pode chover fraco. Em Iguape, máxima de 18 graus. Em Cajati, máxima de 19. Em Apiaí, mínima de 6 graus.
No próximo bloco, veja que tem festival de capoeira na região.